gostaria de dar continuidade com vocês ao nosso módulo que aborda a condição de trabalho junto aos adolescentes em conflito com a lei. E eu gostaria de tratar com vocês da atuação do assistente social, né? Porque a gente sabe que esse é um trabalho que é definido pelo próprio SINASE, né? A gente tem aqui, a partir daquilo que são os direitos do adolescente submetido ao conteúdo de pesquisa socioeducativa, e um dos trabalhos, né, assim, que faz com que esse direito se efetive é o plano individual de atendimento. E quando a gente pensa, né, especificamente na concepção desse procedimento, a gente precisa ter em mente alguns fatores, né, sobretudo em unidades de internação provisória, né, e mesmo nas unidades onde o assistente, onde o adolescente, né, ele já tem aquele tempo definido para ele estar ali até a sua maioridade. A gente precisa entender que esse trabalho ele se dá no processo, que começa na admissão, né, passa ali pelo desenvolvimento dos planos de atendimento individualizado, né, ou, né, o plano individual de atendimento, pela intervenção, acompanhamento, a reintegração social e a preparação para o desligamento. E eu gostaria de conversar com vocês, assim, cada um desses pontos, né? Porque na admissão, quando começa esse trabalho, né, a gente já está ali trazendo elementos para construção daquilo que será, né, a abordagem no período que aquele adolescente vai estar na unidade. Então, esse momento, a gente precisa entender que a gente tem que compreender a situação de cada um, para a gente olhar para o contexto familiar, educacional, social. Para esse contexto, é legal que existam umas fichas, né, de anamnese. Eu não gosto muito desse termo, né, mas aquelas fichas sociais, onde a gente possa fazer uma abordagem inicial, né, fazer ali a primeira entrevista individual com aquele adolescente que está chegando. Se é uma equipe psicossocial, também podem ser aplicados questionários padronizados para avaliação, né, psicossocial, né? E também, né, depois desse primeiro momento com o adolescente, estabelecer contatos com familiares para obter informações adicionais e olhar junto com a equipe multiprofissional, discutindo esse caso, né, para construir um diagnóstico e, a partir daí, construir o plano de atendimento individual e familiar. Então, percebam, né, que a gente precisa ter um período, né, para que isso, por exemplo, aqui tem uma, duas, três, quatro fases, né? Porque a quinta eu vou mostrar para vocês. A gente pode ter alguma coisa assim, ó. Pensa assim, vai passar ali uns 45 dias naquela unidade. Então, esse período de admissão, diagnóstico, né, pode durar aí uma semana. Vocês que vão estabelecer, obviamente, né? Depois, para a construção do plano individual de atendimento e até o desligamento, né? Deixando assim, talvez uma semana a 15 dias para fazer a fase do desligamento que a gente vai mostrar aqui, né? E deixa aqui, né? Praticamente a gente vai ter aqui
quase, né, aí 30 dias para desenvolver, né? É muito pouco tempo, né? Mas é importante que seja olhado, né, cada adolescente nesse período para que possa se ter uma visão mais, né, dessa condição de levá-lo, né, a mudança, né, alguns entendimentos novos que possam ocorrer, né, nesse período que ele vai estar ali na unidade. Então, né, passada a fase da admissão, chegou a hora de construir os planos de atendimento individualizado, né, para que a gente tenha ali uma intervenção orientada para cada um desses adolescentes, pensando as suas necessidades de saúde, educação, desenvolvimento pessoal, social, né, enquanto ele está ali, quais são as suas necessidades de saúde. Obviamente tem um profissional da saúde, né, os profissionais da saúde que vão estar ali encaminhando, e dentro da equipe multiprofissional, o assistente social, né, dando aí o apoio para viabilizar o acesso a esses atendimentos, as necessidades de educação desse adolescente para que ele continue, né, no seu ano letivo, além das ações de desenvolvimento pessoal, social, né, que podem acontecer por meio de atividades coletivas e individuais. É importante que se estabeleçam metas, né, ainda que seja de curto prazo, mas que pode ser mensurado, né, ao longo de um período, né, e a longo prazo, desenvolver ali um plano de ação que envolva atividades assim de forma integral, atividades educativas, socioemocionais, recreativas, né, onde possam constar aí tanto atividades individuais como coletivas, além do engajamento, do envolvimento das famílias. E é importante que esse plano tenha um acompanhamento quanto à sua realização, até para entender o progresso, né, desse adolescente, elaborar os relatórios dessa passagem dele pela instituição. Então, é importante que nessas abordagens, né, aconteçam, né, um olhar bem atento para aquilo que é, né, ali sinais, que são os sinais daquilo que esse período ali trouxe para ele, né? E isso pode acontecer também por meio das oficinas e atividades educativas que abordem temas que sejam de interesse, exibição de filmes, rodas de conversa. É importante facilitar sempre a comunicação dos adolescentes com seus familiares, sempre que possível, promover até mesmo a visita e monitorar e avaliar sempre o progresso desse adolescente ali junto aos registros. E entender que na fase, né, ali do desligamento, é importante levar o adolescente a olhar para fora, né, se ele passou por alguma audiência, se ele vai para outro lugar, né, para outra unidade, trabalhar com ele essa mudança, né, preparar esse deslocamento, identificando aí quais recursos comunitários e serviços de apoio que possam auxiliar na reintegração, se é o caso, né, de ele voltar para casa, trabalhar a escola, serviço de saúde, outros órgãos para garantir a continuidade desse apoio, né, que foi iniciado ali na unidade. Por isso que é tão importante, né, criar, né, um planejamento com os adolescentes e famílias dessa vida fora da unidade, para que se construa uma rede social, fortalecimento da nova identidade, a oferta de serviços públicos, no sentido de dar continuidade desse atendimento, preparando, né, para reuniões, por meio de reuniões a saída, e, se possível, envolvendo sempre a família, né, para receber esse jovem. E é importante que os profissionais entendam da necessidade, né, de sistematizar esses atendimentos. E dentro desse trabalho, assim, a gente precisa fortalecer a rede de proteção, né? Como? Garantindo parceria com ONGs,
órgãos governamentais, instituições que possam oferecer suporte, participar de fóruns, conselhos locais para discutir políticas e práticas relacionadas ao atendimento conselho dos adolescentes em conflito com a lei e facilitar o diálogo entre os diferentes atores da rede de proteção para otimizar os recursos e evitar a sobreposição de esforços. Isso, obviamente, né, em meio a um contexto, né, onde a violência ainda está presente, né, porque muito desses ambientes, né, trazem em si marcas, né, daquilo que foi, né, a levada de, de condição, né, do que levou o adolescente àquela condição. Ainda não é muito presente nas cidades brasileiras, mas muitas já adotam, principalmente nos grandes centros, a, a prática da justiça restaurativa. E é interessante que, assim, a gente também precisa levar um modelo, né, mais dialógico também para dentro das unidades, para que, obviamente, né, se tenha um olhar mais humanizado para o adolescente que está vivendo essa condição da privação da liberdade, ainda que para alguns seja provisória, né, mas é importante, né, garantir que tudo aquilo que o Senase identificou, né, quando a gente tem aqui, por exemplo, o objetivo, eu tenho aula específica sobre o Senase, mas quando a gente olha, né, para aquilo que embasa o nosso trabalho, é entendendo que precisa entender, né, que essa é uma condição que não isenta de seus direitos individuais, né, que não é isenta daquilo que é a condição, né, de obedecer, né, por exemplo, aqui os requisitos específicos para a inscrição de programa de regime de semi-liberdade ou internação. Que eu quero mostrar tá mais abaixo. Espera aí. Quando a gente fala aqui, olha, estou no Sinase. Está bem abaixo aqui, né? Logo aqui, são direitos do adolescente submetido ao cumprimento de medida socioeducativa, ser acompanhado por seus pais ou responsável, por seu defensor, em qualquer fase do procedimento administrativo judicial, ser incluído em programa de meio aberto quando inexistir vaga para o cumprimento de medida de privação de liberdade, exceto nos casos de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa, quanto adolescente deverá ser internado em unidades mais próximas do seu local de residência, ser respeitado em sua personalidade, intimidade, liberdade de pensamento e religião em todos os direitos expressamente limitados na sentença, peticionar por escrito ou verbalmente, diretamente a qualquer autoridade, né? Isso aqui é mais do profissional do direito. Então, perceba, né, o que eu quero mostrar aqui, essa condição não isentam, né, dos seus direitos, mesmo estando ali numa medida educacional, né, de medida socioeducativa de privação de liberdade, ok? Então, vamos dialogando, vou ficando por aqui.